Oi, meus amores. Necessidades são desejos. Os desejos criam ação e ações criam resultados. O processo de evolução está constantemente criando o amanhã a partir de hoje. Com essa frase, eu dou início à nossa lição número 6 do Sistema Chave Mestra. Para quem está aqui pela primeira vez, esse curso é baseado no livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles Haanel. Esse é um livro muito importante e que foi usado como base para criar o filme e o livro O Segredo. E não só para ser criado o segredo, mas para muitas coisas que se fala hoje sobre física quântica, o poder da mente e lei da atração, foi baseado nesse livro aqui. Então, é um assunto importante e nós vamos falar sobre a aula 6 aqui. Nesse vídeo, hoje, nós vamos falar sobre esse tema que fala sobre o poder que o nosso cérebro nos dá para pensar. E como nós podemos utilizar esse poder? O poder que nossos pensamentos têm é uma força natural. E o sucesso desses pensamentos, o sucesso que vem desse processo de pensamento, depende das ideias morais mais elevadas. Ou seja, o maior bem para o maior número de pessoas, aspirações, desejos e relações harmoniosas que se mantenham constantes e persistentes trarão os melhores resultados. O pensamento é um produto da mente e a mente é criativa. Sabemos que a mente universal compreende todos os poderes espirituais e materiais. Entendemos que todos os seus poderes e efeitos são ilimitados. E se sabemos que a mente, a inteligência infinita, tem o controle de todas as formas e matérias e que nossa mente é criativa e que nós somos a extensão dessa mente universal, então a pergunta que ele faz aqui é a seguinte: como podemos transformar esses pensamentos criativos em uma forma material? Como podemos conseguir e assegurar o efeito que desejamos? E aí aqui ele faz uma comparação com a eletricidade. A eletricidade, ou o eletromagnetismo, é uma lei universal. E a eletricidade faz parte da descoberta dessa lei. A eletricidade é uma forma dinâmica. E os efeitos que essa eletricidade produz depende do fato de nós entendermos ela e de manipularmos essa energia que já existe para que as coisas sejam criadas, para que ela seja utilizada a nosso favor. Existem muitas formas de energia. Existe a energia estática e a energia dinâmica. E a energia dinâmica, nós podemos, através dessa eletricidade, nós podemos trazer a luz, o calor, a energia, a música. Nós podemos manifestar de várias formas. E nós conseguimos manifestar essa energia quando nós canalizamos a energia para uma direção específica. Por quê? Porque, por exemplo, um raio desses que vem acompanhado de trovão, da chuva, sempre existiu. Existiu desde os tempos dos dinossauros. Só que ninguém entendia e sabia canalizar. Isso é uma energia dissipada. Então, você não tem como usar essa energia porque você não tem como reter essa energia. Agora, essa eletricidade, que também é uma energia, a gente consegue canalizar e direcionar ela para algo específico. Por quê? Porque ela sempre existiu, só que agora nós sabemos como manipular essa energia, que não foi criada pelo homem, mas que o homem aprendeu a utilizar muito bem. Então aqui, eu vou ler um pedacinho. Ele faz o seguinte questionamento: que efeito pode ser produzido pelo pensamento? A resposta é que o pensamento é mente em movimento, tal como o vento é ar em movimento, e o seu efeito dependerá inteiramente do mecanismo ao qual está ligado. Esse é o segredo de todo o poder mental, depende inteiramente do mecanismo que lhe ligarmos. E aí, aqui, ele volta a falar da eletricidade dando o exemplo
que a eletricidade, né, Edison e muitos outros, Marconi e muitos outros, conseguiram inventar mecanismos através da eletricidade. E que os seus mecanismos ou os seus inventos não ficaram restringidos ao espaço que eles tinham e transcenderam o espaço e o tempo e chegaram até hoje em todo o mundo as suas invenções. E ele diz aqui que ninguém nunca parou para imaginar que o mecanismo que eles criaram através da eletricidade, que fez essa transformação toda, ninguém nunca parou para pensar que essa criação deles, que se transformou em um potencial onipresente, foi inventado por alguém maior do que eles, maior do que Edison, maior do que Marconi. O que ele está querendo dizer aqui é que isso que eles desenvolveram não foi criado por eles, foi criado por uma mente maior, uma mente superior a deles. Que nós estamos habituados a ficar tentando descobrir e examinar os mecanismos dos aparelhos que usamos no dia a dia, no trabalho e etc. Mas que nós nunca paramos para tentar entender ou que permanecemos ignorantes quanto ao maior mecanismo que nós temos, o maior mecanismo que já foi criado algum dia, que é o cérebro humano. Então, ele propõe nessa aula que nós paremos para examinar esse mecanismo, que é a nossa mente, que é o que ele tem feito durante todo esse processo, mas aqui ele vai focar nesse ponto específico. Ele diz, em primeiro lugar, existe um grande mundo mental no qual vivemos, nos movemos e ao qual devemos a nossa existência. Esse mundo é onipotente, onisciente e onipresente. Responderá aos nossos desejos na proporção da nossa fé e propósito. Esse propósito deverá estar em concordância com a lei do nosso ser, isto é, deve ser criativo ou construtivo. A nossa fé deve ser suficientemente forte, de modo a gerar uma corrente com energia suficiente para manifestar o nosso propósito. E aí ele usa uma referência da Bíblia, que diz que ser-nos-á dado de acordo com a nossa fé. E ele diz que é uma afirmação cientificamente exata, essa afirmação bíblica. Os efeitos que nós vemos no mundo exterior é resultado de uma interação de cada indivíduo sobre o mundo universal. Corresponde ao processo que chamamos de pensamento. E o cérebro é o meio pelo qual esse processo é realizado. E aí ele faz uma analogia aqui, um questionamento. Ele pergunta do que você gosta. E ele fala das coisas das quais você reage a elas. E aí ele diz, por exemplo, você gosta de música, de flor? Você gosta do quê? Então ele fala que para cada porção de beleza a qual nós reagimos, tem de haver um elemento correspondente no nosso cérebro para que ele possa apreciar. E ele diz que não existe nada na natureza ou nesse universo que o nosso cérebro não consiga fazer uma relação e não consiga expressar. O nosso cérebro é um mundo. E, na verdade, as leis universais faz essa comparação. Ele faz uma comparação do macro e do microcosmo, da nossa mente criativa com a mente universal criativa. Então ele diz que o nosso cérebro é um mundo embrionário, um mundo que está no iniciozinho, se desenvolvendo. Então cabe a nós desenvolvermos esse embrião para que ele se torne um ser completo. E aí ele diz que quando nós entendermos esse processo, que o nosso cérebro, que a nossa mente está pronta para se expressar, bastando que a gente dê a direção, desenvolva, o mecanismo, assim como fizeram com a eletricidade, pegou a eletricidade que já existia e desenvolveram mecanismos para que ela fosse melhor utilizada. Então, o dia que nós conseguimos entender isso, nós vamos começar a ter sucesso e resultados extraordinários através da nossa mente. E agora eu vou ler um trecho que ele diz aqui. Ele diz assim: o sistema nervoso foi comparado a um circuito elétrico com uma bateria onde a força é criada, e a matéria branca comparada a fios por onde a corrente passa. É através desses canais que cada impulso ou desejo é transportado através do mecanismo. A espinha dorsal é o grande motor e veículo sensorial pelo qual as mensagens são transportadas de e para o cérebro. Depois temos a reserva de sangue, correndo pelas veias e artérias,
renovando a nossa força e energia, uma perfeita estrutura organizada da qual depende todo o corpo físico e, finalmente, a bela e delicada pele, vestindo todo o mecanismo com um manto de beleza. Vestindo todo o mecanismo com um manto de beleza. Esse é o templo do Deus vivo, que o eu individual é capaz de controlar. Assim, qualquer resultado dependerá do grau de entendimento que o eu possui acerca do mecanismo que está sob o seu controle. Muito bonito isso que ele descreveu aqui nesses 3 parágrafos. Ele diz aqui que cada pensamento ativa uma célula cerebral, que a princípio a substância para a qual o pensamento é direcionado, ela não responde, ela não se manifesta. Mas se o pensamento for suficientemente refinado e concentrado, direcionado, a substância finalmente cede e expressa-se na perfeição. Isso aqui ele ainda está fazendo referência à eletricidade. A eletricidade concentrada e dissipada. Por exemplo, o Sol é uma parte dessa lei do eletromagnetismo, é um tipo de eletricidade. E o Sol, ele aquece universalmente a todos de igual forma. Se você quiser acender uma fogueira e deixar ela exposta ali ao Sol, a fogueira não vai acender, porque o Sol, essa energia está dissipada. Mas se você pegar uma lupa ou um vidro parecido com essa espessura, esse vidro da lupa, e colocar na direção do Sol e direcionar o raio do Sol, que reflete através desse vidro, dessa lupa, direto na madeira, você vai conseguir fazer fogo. Por quê? Porque você concentrou toda essa energia dissipada do Sol em um único ponto, através dessa lente da lupa. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou voltar a falar aqui do experimento da dupla fenda. Esse experimento da dupla fenda, quando eles colocaram lá os elétrons e começaram a tirar esses elétrons na direção da parede e eles intencionavam, falava, é assim que esse elétron vai se comportar? O elétron se comportava exatamente como eles falavam que seria. Mas quando eles se afastavam e tiravam o foco, o elétron se manifestava de uma outra forma. Então, usando desse exemplo, que são bem diferentes, mas que no fundo têm o mesmo propósito, que é o foco, que é direcionar uma energia, canalizar uma atenção, que é o que ele tem ensinado aqui. Ele tem ensinado vocês a fazerem isso, a botar foco, a direcionar o pensamento de vocês. Ele ensina a cada exercício, a cada lição, a vocês aprenderem a direcionar o pensamento, para focar o pensamento em uma direção, para que vocês alcancem um objetivo específico. Porque os nossos pensamentos ficam dissipados durante todo o dia, nas preocupações do dia a dia, na correria que nós temos no dia a dia, e nós não paramos para centrar a nossa atenção em algo, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja. E isso tem muito a ver também com o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que ele fala exatamente disso, de o poder do agora é canalizar o seu poder, a sua energia para aquele momento, para aquele exato momento que você está vivendo. E não ficar dissipando a sua energia com o passado, pensando no futuro, que você nem sabe se vai chegar. Mas que se você canalizar a sua energia para o seu momento presente, para o seu agora, para aquilo que você precisa fazer, para aquela visualização criativa daquilo que você quer alcançar naquele exato momento, você vai fazer com que isso seja criado no futuro. Porque quando chegar o amanhã, que vai ser o seu presente, você vai viver aquilo que você criou no hoje. Então, tudo depende do quanto você vai entender e canalizar o poder que você tem, que é esse poder maior e infinito que nós temos. Esse é o nosso maior poder, a nossa mente. E por muito tempo, nós deixamos de prestar atenção nisso. De usar desse poder, dessa energia que nós temos. Então, o objetivo desse curso e dessa lição aqui, dessa lição 6, é mostrar para vocês como fazer para canalizar a sua energia para alcançar um objetivo específico. Esse é o objetivo dessa aula hoje. Ele diz assim: o homem que olha para dentro, em vez de olhar para fora, usará sempre adequadamente as forças poderosas que eventualmente determinarão o rumo da sua vida, colocando-o no nível de vibração de tudo o que de melhor, mais forte e mais desejável existe.
A atenção ou concentração é provavelmente o elemento mais importante no desenvolvimento da cultura mental. E assim, nós vamos para o nosso exercício da lição 6. Esse exercício ele vai trabalhar a atenção e o foco. Então, ele pede assim, que você faça todo o processo que nós já aprendemos até aqui, vá para o mesmo lugar se possível, sente-se de maneira confortável, relaxe a mente, faça algumas respirações, todo aquele processo para a sua meditação ou visualização. E aí, ele pede para que você foque os seus pensamentos em uma única coisa por 10 minutos. E qual é o problema aqui? É que aparentemente parece ser fácil, mas não é. Você consegue focar a sua atenção em alguma coisa detalhadamente por alguns segundos, mas 10 minutos focar a atenção na mesma coisa é difícil. Mas ele explica aqui, fazendo analogia com aquele exemplo da lupa que ele deu. Se você pegar a lupa, colocar no sol e ficar mexendo a lupa, você não vai conseguir focar o raio e ela não vai direcionar o fogo para a lenha. Você só consegue fazer com que a lenha pegue fogo quando você deixa a lupa parada e espera alguns segundos, alguns minutos até, para que o raio ultrapasse aquele mesmo ponto na lente da lupa e naquele mesmo ponto que está na lenha. Então, ele pede para que você, se não conseguir, então ele até dá uma ajuda aqui, ele pede para você pegar um porta-retrato ou uma fotografia e levar para esse lugar de concentração. E fala para você ficar uns minutos olhando para essa fotografia, concentrada nessa fotografia, observando todos os mínimos detalhes. Fique uns 10 minutos observando cada detalhe. Depois você pega essa fotografia, guarda ela, tampa, esconde, e aí você tenta reproduzir na sua mente essa fotografia nos mínimos detalhes, com todos os detalhes, a cor da roupa, o modelo da roupa, se tinha detalhe, se tinha bolinha, se tinha zíper, se tinha botão, a cor da linha que estava costurado o botão, a cor do cabelo, o formato do cabelo, que tipo que estava o cacho, se estava solto, se estava preso, a cor dos olhos, o detalhe do rosto, um vinco a mais no rosto. Ele pede para você detalhar tudo. E se você conseguir recriar esse processo na sua mente, então você alcançou o objetivo, você está preparado para fazer qualquer coisa que você queira e nada mais lhe será impossível. Só que se você não conseguir, porque, como eu disse, a gente consegue só alguns segundos e logo se dissipa, então você tem que ir tentando, fazendo isso até conseguir. E o processo é assim: se você começa a se concentrar, a focar em algum objetivo específico e de repente você dissipa sua mente, você esquece, entra algum outro tipo de pensamento, então todo aquele processo que você fez até ali foi para o lixo, você não pode mais aproveitar, você tem que começar do zero, novamente o processo. Se você não conseguir visualizar lá na foto, então você tem que pegar a foto novamente, olhar por mais 10 minutos, se concentrar nela, depois esconder e tentar novamente. Então, você vai repetindo isso até você conseguir. E eu sei que não é fácil fazer esse tipo de visualização. Eu acho que até lá no canal do YouTube eu tenho alguns processos desse de visualização, que são alguns testes que tem. Eu não me lembro agora o nome do vídeo, mas se eu me lembrar depois eu coloco aqui. Eu não sei se foi em um workshop em que eu falei ou se foi em um vídeo que eu publiquei lá no YouTube, mas depois eu vejo e coloco aqui. Isso para ajudar vocês. Mas se você também tiver alguma dificuldade, quiser conversar aqui comigo, perguntar, aqui no canal do Telegram mesmo, ou embaixo dos comentários do vídeo, você posta que eu vou respondendo, tá bom? E tenta até você conseguir, porque quando você conseguir dominar a sua mente, você descobriu um segredo do universo, a chave mestra do universo. Eu vou ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Beijos!